Talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar das viagens do apóstolo Paulo, mas talvez nunca tenham ouvido falar da trajetória do apóstolo Paulo ao longo dessas cidades, e nem qual foi os seus companheiros que estiveram com ele. E talvez nunca tenha ouvido falar também do que ele fez ao longo dessa trajetória. Então, vamos aprender como tudo isso aconteceu. Vamos lá. Na sua primeira viagem, Paulo ele sai da Antioquia da Síria e com ele vai Barnabé, João Marcos, Lucas e todos eles desceram da Seleucia e dali eles navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E eles atravessaram toda a ilha até Pafos. Encontraram um judeu mágico e também ele era falso profeta, que tinha o nome de Bar Jesus, que era chamado de Elimas. Ele procurava afastar o precônsul Sérgio Paulo da fé, mas Paulo o repreendeu-lhe, chamando o falso profeta de filho do diabo. Naquele momento, Paulo fala que ele iria ficar cego, e no mesmo instante, ele fica cego. E o precônsul, que significa governador da província, que era nomeado pelo Senado romano, ele creu nos ensinamentos de Paulo e ele ficou maravilhado ao ver o que tinha acontecido, porque era algo esplêndido. Ele jamais tinha visto aquilo. E depois disso, Paulo e seus companheiros, eles vão para Perge, mas João Marcos, que estava com ele, que escreveu o livro de Marcos, ele volta para Jerusalém. E naquele momento, Paulo, ele passa por Perge e não prega o evangelho. E ele vai até a Antioquia da Pisídia. Existia duas Antioquias. Antioquia da Síria, que existia uma igreja lá aonde eles saíram, que Barnabé também estava lá, e Marcos. E num sábado, eles vão até a sinagoga. E os chefes da sinagoga perguntaram se eles tinham uma palavra de exortação. Então, Paulo ele levantou e contou o seu testemunho que tinha acontecido na sua vida e testemunho sobre Jesus também. E as pessoas que ouviram ficaram maravilhadas. E logo depois as pessoas pediram que ele falasse novamente a palavra no sábado seguinte. E ao sair da sinagoga, muitos dos judeus que ali se encontravam e prosílitos, eles seguiram o apóstolo Paulo e Barnabé. No sábado seguinte, eles voltaram a falar na sinagoga. E quase a cidade toda vieram para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, eles vendo as multidões que ali se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, eles se encheram de inveja. E naquele momento eles vendo Paulo pregar e eles vendo tudo aquilo que Paulo ensinava, eles tentavam contradizer o que era que Paulo falava. Mas mesmo assim, Paulo ele falava ousadamente com autoridade a palavra de Deus. E os gentios, eles ficaram maravilhados com o que Paulo falava. Os judeus, naquele momento, eles levantaram uma rebelião contra eles. E todos tiveram que sair daquela região. Então, no momento que eles saíram, eles sacudiram o pó dos pés e foram para Icônio, que era a cidade vizinha, a Antioquia. Então, Paulo e seus companheiros chegaram a Icônio e foram para a sinagoga. E logo lá eles chegaram, eles começaram a pregar o evangelho a todas as pessoas. E muitas pessoas creram, mas os judeus,
eles incitaram e irritaram os gentios. Então, dessa forma, a cidade ficou dividida. Uns ficaram do lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos, ou seja, Paulo e Barnabé. Mas Paulo e Barnabé, sabendo que as autoridades da cidade queriam apedrejá-los, então eles fugiram para Listra e Derbe, antes que eles foram apedrejados. Então, chegando em Listra, havia um homem coxo que foi curado. Mas quando aquelas pessoas viram o que Paulo tinha feito por aquele coxo, quando o homem tinha sido curado, então as pessoas daquela cidade chamaram Paulo e Barnabé de deuses, e chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. E quando Paulo e Barnabé ouviram isso, eles ficaram arrasados. Então eles rasgaram as suas vestes e entraram no meio da multidão e começaram a justificar, dizendo que eles eram homens como eles mesmos. Então, naquele momento eles apresentaram o evangelho àquelas pessoas, falando de Jesus. Então, aquelas pessoas acreditaram. Então, nessa cidade, os apóstolos, eles não foram perseguidos. Mas, quando os judeus ficaram sabendo que Paulo e Barnabé estavam em Listra, ele sai de Icônio e vai até Listra para tentar apedrejar Paulo e Barnabé. Então, chegando em Listra, eles irritam os gentios daquela cidade, as pessoas que não acreditaram em Paulo. Então, eles fazem uma rebelião e pegam Paulo e levam para fora da cidade e apedrejam. Então, eles deixaram Paulo como morto. Eles pensaram que Paulo estava morto e eles foram embora. Só que no outro dia, os discípulos, pegando Paulo, eles foram embora para Derbe. Então, chegando em Derbe, eles apresentam o evangelho àquelas pessoas e aquelas pessoas, elas recebem o evangelho e Paulo e Barnabé eles fazem muitos discípulos naquela cidade. Então, eles voltam depois de um tempo para Listra, Icônio e Antioquia. Eles voltaram para fortalecer os discípulos e a permanecer na fé. Eles atravessaram a Pisídia e chegaram até a Panfilha. Anunciaram a palavra de Deus em Perge e foram para a Atalha. Dali navegaram para a trilha da Síria, de onde tinha saído. E chegando lá na Antioquia, que a igreja de onde eles tinham vindo, então eles contaram a toda a igreja o que Deus tinha feito. Então aquelas pessoas se maravilharam e ficaram contentes com o que Paulo tinha contado àquelas pessoas, o que Deus tinha feito em sua primeira viagem. Então, essa é a primeira viagem do apóstolo Paulo.